Convidamos o senhor Igor Nascimento, da CICES Solar, para a sua apresentação. Muito bom dia a todos, como vocês estão? Espero que todos estejam seguros, saudáveis. Bom, primeiramente é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. É um prazer enorme compartilhar essas informações que vamos apresentar hoje. Queria parabenizar todos os participantes também do fórum, também o grupo FRG pela organização. Sem dúvida é um evento muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, né, que são momentos decisivos para a geração distribuída. Então, informação é tudo no momento, né? Nós estamos vivendo a pandemia, né, o novo normal, fazendo esse evento online. Então, é muito gratificante estar participando e é elogiável todos os esforços de todos vocês. Bom, em nome da CIS também agradeço, né, pela participação, né, minha segunda participação no fórum. Eu me chamo Igor, né, eu trabalho hoje na CIS como gerente de serviços técnicos, atuo principalmente ali na parte de pré e pós-venda da CIS, trabalhando com vários equipamentos, né, e auxiliando todos os nossos clientes com respeito a soluções e aplicações. Então, o que nós vamos apresentar hoje graças, né, todas essas informações que vão ser expostas aqui, graças a todas as associações e profissionais da área que hoje estão na linha de frente, né, dessa luta para nos defender a respeito da resolução normativa, né, dessas mudanças que podem ocorrer o quanto antes da 482, né. Então, são momentos decisivos, conforme eu falei, e sem essas pessoas, sem essas associações, sem esses profissionais que hoje estão subindo nos palanques, divulgando informações, vídeos, fazendo todo esse movimento pró-GD, é muito interessante, elogiável, e sem eles nós não conseguiríamos ter essa quantidade de informação que ajuda, né, na cultura da geração distribuída, né, que defende firmemente essa revolução, né, da nossa malha energética que nós estamos causando, né. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, vamos começar a nossa apresentação, tá? Então, vamos falar sobre as mudanças na Resolução 482 e o futuro do mercado de geração distribuída, né? Essa apresentação ela é baseada naquilo que nós trabalhamos ano passado. Por exemplo, o INEL, né, compartilhou essa apresentação conosco, essas informações, a Absolar, a BGD. Então, nós fizemos um pequeno compilado aqui para conversar com vocês, para passar essas informações. Então, eu agradeço a todos eles, né, que compartilharam conosco. Lá no passado, no final do ano, nós fizemos o nosso Papo Advanced. Foi bem interessante, né, para que a gente pudesse trocar essas ideias e agora, né, serviu para que a gente pudesse apresentar hoje no Fórum GD tudo isso. Então, eu agradeço particularmente a todos eles aí, não vou mencionar os nomes, mas essa apresentação aí é graças ao trabalho deles, tá bom? Bom, então, seguindo aqui, a gente começa falando do que foi apresentado para nós em 2019, mediante o CP 025, né? Que foi uma proposta inicial da própria ANEEL. Então, nós iniciamos ali com uma discussão mais técnica, né? Ao qual a gente estava ali em debate, né? Estava na mesa, o assunto de que se a geração distribuída merecia continuar com todos os incentivos que existiam dentro da 482, né? E quais eram os impactos de se manter esses incentivos, né? Então, as concessionárias de energia e outros começaram a questionar, né, tudo aquilo que estava sendo permitido, né, dentro da 482, e a ANEEL levantou essas hipóteses, trazendo algumas propostas, né, para nós. Então, em outubro de 2019, o CP 025 foi apresentado para todos nós do mercado, né, foi uma... Não foi, de certa forma, uma surpresa como um todo, porque nós sabemos, né, se olharmos atentamente para outros mercados em outros países, nós sabemos que conforme o crescimento da geração distribuída vai ocorrendo, é natural que as pessoas comecem a questionar e queiram mudar de alguma forma, né? Os incentivos, eles passam a ser reduzidos, etc. e tal. Bom, e foi o que aconteceu, né? A ANEEL trouxe essa proposta para nós, mediante CP 025 de 2019, e houve ali algumas partes, né? A apresentação dura 20 minutos, pessoal, então não vai ter como a gente discutir todos os pontos, né, das propostas, tanto da proposta da ANEEL, quanto das propostas hoje que nós estamos mais num papo mais político, né? Nós passamos de nós fizemos essa transição, né, de uma conversa mais técnica
para uma conversa mais política agora, né? Mas antes, quando o papo estava sendo mais técnico, nós vimos, por exemplo, que trouxeram várias alternativas, né? Foram 6 alternativas. A alternativa 5, por exemplo, só ressaltando aqui um dos pontos importantes dessa proposta inicial da ANEEL, falava sobre a compensação somente de parte da tarifa de energia. Então, olha só a que nível, né? A gente saía de uma posição zero ali, né? Alternativa zero, onde você tinha uma compensação de 1 para 1, até a alternativa 5, onde eram feitos vários cortes dentro da compensação, por assim dizer, e uma delas, que é a alternativa 5, só compensava apenas parte da energia, né? Outro ponto também que é de atenção, né, para essa proposta inicial foi a questão do direito adquirido, né? É uma tecla que todos da associação, dos movimentos, os profissionais que estão lá debatendo sobre esse assunto, falam bastante sobre o direito adquirido, porque, afinal de contas, a proposta inicial ela falava somente de 10 anos, né, como um prazo determinado, ou seja, depois desses 10 anos, muita coisa ia mudar e talvez aquele payback que você calculou no seu projeto, né, ali na hora da aquisição daquele projeto de geração distribuída, depois de 10 anos ele não iria mais se cumprir, porque as taxações, por assim dizer, né, iam aumentar. Também tinha a questão da solicitação de acesso como um ato de garantia, ou seja, o momento da transição, ou o momento para você garantir aqueles direitos ali que você havia adquirido, por assim dizer, ele só ia ser mediante a solicitação de acesso. E houve-se o questionamento, será que esse realmente era um meio de ato de garantia adequado para a geração distribuída? Para quem investe em geração distribuída, seria esse um ato de garantia válido? E outra coisa é que não havia sido mencionado um prazo de transição, ou seja, quando que todas toda essa proposta ela realmente ia entrar em vigor. Então, esses foram os pontos iniciais ali, né? Sobre a perda do direito adquirido, ela poderia ocorrer, ou seja, trazia uma certa insegurança e ela poderia ocorrer mediante alguns cenários, como, por exemplo, a troca de titularidade seria uma delas. Então, você passando a titularidade daquela unidade consumidora geradora para outra pessoa, para outro CNPJ ou CPF, havia ali a perda daquele direito adquirido. Então, passava a vigorar as novas leis, não a que nós já estamos usufruindo, que dá 482, né? Qualquer coisa que dissesse que a gente estava encerrando a relação também com a distribuidora, também poderia correr o risco ali da perda do direito adquirido, né? O aumento da potência, ou seja, qualquer alteração no projeto, poderia também acarretar na perda do direito adquirido e também sobre novos empreendimentos e aplicação da TUS-DG. Então, tudo isso, pessoal, era a proposta inicial da ANEEL, que trazia uma certa insegurança para nós. Então, nós, como eu disse, nós não fomos surpreendidos de que queriam mudar alguma coisa, mas sim fomos surpreendidos pela forma como eles queriam fazer essas mudanças, né? Bom, mas isso foi lá atrás. Nós sabemos que o cenário hoje está bem diferente. Nós temos vários veículos, né? Novas propostas sendo debatidas, né? Que é o que nós vamos ver durante a apresentação. Um pouco sobre esses dados, né? Da geração distribuída no Brasil, para a gente ver como que compõe, né? Toda a questão de geração distribuída. Hoje, a grande maioria é feita com geração própria na unidade consumidora, ou seja, próximo à carga, né? Então, a grande maioria dos sistemas fotovoltaicos de geração distribuída, eles estão nas residências, nos comércios. Então, isso que é um ponto interessante, né? E a gente consegue medir ali o índice de penetração e consegue dizer exatamente quando, né? Claro, do nosso lado, defendendo os nossos direitos e interesses, a gente consegue demonstrar, né, para a ANEEL, para os governantes, quando que seria o mais adequado, né, de ocorrer essas mudanças, né? E esse cenário, ele tem que ser analisado tecnicamente, tem que ser analisado a fundo, né, antes de tomar qualquer decisão, né? Então, foi levado à discussão, né, sobre esse índice de penetração, sobre a composição da geração distribuída, e resumindo, né, estava muito cedo para fazer qualquer tipo de alteração, e principalmente alterações tão bruscas, né, como nós vimos anteriormente.
né, que se um sistema que dura em torno de 25 anos, a 482 atual só iria valer por 10 anos, bom, todo mundo teria que recalcular, por assim dizer, o retorno sobre o investimento, né, mediante essas mudanças. E talvez tiraria até mesmo a viabilidade de se ter um sistema fotovoltaico em seu comércio, residência e assim por diante. Bom, para exemplificar um pouco melhor, esse gráfico ele é bem conhecido também no mercado, para quem está acompanhando, né, toda essa discussão. Nós vemos as diferenças, né, de forma didática aqui, nós vemos as diferenças das alternativas, né? Porque nós temos uma certa capacidade de compensação de energia, né? Mas conforme as alternativas vão sendo expostas, nós vemos que o percentual, né, dessa capacidade de compensação, ele é reduzido significativamente, principalmente naquilo que nós vimos que é a alternativa 5, que é o ponto de maior preocupação, né? Onde nós temos menos 63% da capacidade de compensação, né, sobre a energia. Então, imagina, você tem um sistema fotovoltaico lá na sua casa, você paga X no valor de energia, mas com o seu sistema fotovoltaico, mesmo ele produzindo a maior quantidade possível de energia, você ainda só vai ter ali a possibilidade de compensação de menos 63%, né, daquela energia que você estava consumindo, né? Então, sem dúvidas, esse é um ponto de atenção e foi muito importante todas as movimentações que foram realizadas por meio das associações, por meio desses movimentos e profissionais, né, que foram lá e levantaram a bandeira da geração distribuída, dizendo que, olha, nós concordamos que tem que ser feita alguma mudança, mas precisa ser uma mudança que realmente seja razoável, né? Então, iniciou-se ali a discussão junto da ANEEL e, enfim, foram apresentados todos os benefícios, né, da geração distribuída. E, bom, nós estamos hoje mediante algumas propostas, né, alguns veículos que defendem muito bem esses direitos que daquele que investiu em energia solar e que deseja investir, né? Então, esses direitos serão garantidos mediante esses veículos que são as novas propostas, né? Só um ponto de atenção aqui também sobre a proposta inicial da ANEEL era o risco de inaplicabilidade do direito adquirido, né? Então, o artigo 7, ele dizia, né, que, refrisando aquilo da questão dos 10 anos, né? Até 31 de dezembro de 2030 não se aplicam as disposições anteriores, né? Então, sem dúvidas, era um ponto de preocupação, né? Uma das mudanças, né? A gente está falando da mudança da 482, então, sem dúvidas, essa questão do direito adquirido é um ponto a ser ressaltado e, bom, veremos agora como isso foi defendido. E aí surgiu-se as principais propostas legislativas, né? Então, deixou-se de ser somente uma questão ali junto à ANEEL, né? As associações profissionais ali debatendo diretamente com a ANEEL e passamos a ir para o Congresso, né? Então, começou-se a desenvolver as propostas legislativas. Foi-se iniciado também uma discussão sobre a possível aplicação do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é muito interessante. Também ouviu-se a abertura do projeto de lei número 2215 de 2020, as emendas à MP 998, a emenda 175, 176 e 196. Infelizmente, o tempo não permite a gente discutir todas essas propostas legislativas, mas é importante saber que depois, né, daquela discussão técnica, nós subimos ao Congresso para que, né, pudesse haver uma discussão política nos impactos, né, sociais e assim por diante, que poderiam ter essas mudanças dentro da geração distribuída. Dentro dessas principais propostas, né, defendia-se o direito adquirido de 25 anos, ou seja, compatível com a vida útil do sistema, né? Nós sabemos que o sistema pode até durar mais, né? Mas estima-se que o sistema fotovoltaico, durante até seus 25 anos, ele vai ter uma eficiência de 80% ou até um pouquinho mais, né? Nós sabemos que a tecnologia tem tem evoluído com bastante velocidade, né? E cada vez mais os módulos fotovoltaicos, que é o principal, né, produtor de energia ali, ele vai acabar sendo mais eficiente. Talvez essa questão dos 25 anos poderia até ser revisada, né?
porque talvez a vida útil do sistema pode até ser maior do que a gente espera. Tem também a aplicação da alternativa 1, né? Então defendia-se a mudança da 0 para 1, não da 0 para 5, como a gente foi surpreendido, né? Várias vezes teve o acordão do TCU, que também surgiu, pressionando, né, as mudanças, né, o mais rápido possível, né, por parte da ANEEL. Defendia-se também um prazo de transição, então era necessário definir quando que isso ia ocorrer, quando essas mudanças iam ocorrer, então essas propostas legislativas também carregam, né, essa defesa. Falava-se também da TUSD-G, que a TUSD-G, a aplicação da TUSD-G basicamente seria mais interessante, né? Em vez de você aplicar a TUSD de consumo, né, que a gente já conhece, a tarifa, né, ela seria a TUSD-G. A TUSD-G, comparada com a TUSD atual, é em torno de 4 vezes mais barata. Então, existem alguns argumentos técnicos que defendem, né, a aplicação da TUSD-G ao invés da TUSD atual. E também trazia benefício para a geração compartilhada, porque muitos diziam, né, que se feitas essas mudanças a respeito, né, da parte da geração distribuída, a mudança da resolução, a geração compartilhada praticamente ia ser morta, extinta, né? Então, os veículos, né, ou seja, as propostas legislativas também levavam em consideração a geração compartilhada, que é muito importante. Então, só passando aqui, o Código Brasileiro, por exemplo, ele mudava, né, em vez daquela de falar de 2030, a gente está falando agora de 2046, né, até que se vigorem, né, todos esses benefícios da 482. Também falava sobre a questão do direito adquirido, né? Então, defendia-se que definir o que era realmente um encerramento de relação contratual, né? Antes estava meio nebuloso, agora o Código Brasileiro de Energia, né, que ainda está em pauta, ele estava esclarecendo melhor essa questão do encerramento de relação contratual, né? Definir melhor o que seria esse encerramento da relação contratual com a distribuidora. Também tem a questão do projeto de lei 225, né? Falando sobre um pouco da compensação de energia, falando, né, o sistema de compensação de energia elétrica seriam mantidas por 25 anos, então só demonstrando, né, que esses veículos defendiam aqueles pontos que nós comentamos anteriormente, né? O PLS também, que veio também com uma certa urgência, né? Falava também sobre a tarifa do uso de distribuição e transmissão, né? Então, tudo isso, pessoal, para garantir que os direitos da 482, aquele que você adquiriu quando você instalar um sistema fotovoltaico, antes de que essas discussões fossem abertas, fossem mantidos. E quais seriam as nossas expectativas, né? Elas seriam animadoras? Bom, nós temos aí a parte legislativa em tramitação, as reformas da 482, temos um veículo em destaque, que é o PL 5829 de 2019, e temos também o PLS 232, que tem uma certa urgência lá dentro do Senado, né, de tramitação. Então, no primeiro semestre, como já está acontecendo, retornamos, né, às conversas com a ANEEL, e também existe uma possibilidade ali do governo federal, né? Seria essa uma possibilidade, MP 998? Então, na verdade, nós temos apenas as expectativas, né? Nós temos um carro-chefe que é o 5829, que está em destaque, né? Há um movimento muito grande a respeito do PL 5829, mas lembrando, são veículos, né? São formas de defender a geração distribuída. Um exemplo do PL 5829 é que ele consegue trazer uma segurança jurídica, né? Mantendo as regras em vigor durante o período de 25 anos. Também permite que seja feita a troca de titularidade da usina sem a perda do direito adquirido. Então, para quem quiser ler a 5829, por favor, pesquise na internet, tem bastante informação sendo compartilhada a respeito desse PL, está em votação, né? Então, todo mundo que puder participar, né, desse movimento é importante, todo mundo que puder se inteirar ainda mais, porque tudo isso, pessoal, a depender dessas mudanças, vão mudar e muito o nosso dia a dia, né? Nós profissionais que atuamos na área de geração distribuída. Bom, é bastante informação. Basicamente, vocês viram aqui nessa apresentação a quantidade de mudanças, né, as principais mudanças que a 482 poderia sofrer e quais são as nossas expectativas, quais são os veículos disponíveis para garantir
os direitos, né, que todo mundo que quer investir em energia renovável, em geração distribuída, ele possa, sim, ficar mais tranquilo, né? E que assim seja, né? Nós vamos, a CISES, né, está por trás também, junto, apoiando, né, a todos esses profissionais e associações, assim como todos, né? Então, o mercado ele está bem unido, então as expectativas, elas são, sim, animadoras, porque nós vemos que nós estamos bastante unidos e dedicados a defender os nossos direitos. Tá bom, pessoal? Infelizmente, o tempo é curto, tentei resumir aqui o máximo possível, espero que tenha sido informativo para vocês. No mais, agradeço muito a participação de todos, e é isso, nos vemos depois aí no debate para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Agradecemos o senhor Igor Nascimento, da CISES Solar, por sua apresentação.